Seja bem-vindo, estamos começando mais um programa Guardados da Memória a partir de agora. Nosso entrevistado de hoje é natural de São Gabriel, é tradicionalista, é professor e comunicador. Foi um dos primeiros apresentadores da TV Bagé, hoje é RBS. Roberto Ribeiro é o nosso entrevistado de hoje no programa Guardados da Memória. Seguidinha. No Guardados da Memória de hoje, professor Roberto Ribeiro, ele que é natural de São Gabriel. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Satisfação em recebê-los aqui em minha residência e satisfação maior ainda em poder conversar com os telespectadores da TV Câmara, Paulo, nesse espaço de Guardados da Memória, porque realmente eu tenho alguma coisa guardada na memória para comunicar aos nossos telespectadores sobre, principalmente, o nosso movimento tradicionalista gaúcho. Começar lhe perguntando, professor, o senhor é natural de São Gabriel. Sim. Como é que veio parar em Bagé? Eu vim para Bagé, eu tinha acho que uns 10 anos, meu pai era meio andarilho, então vinha um pouco para Bagé, outro pouco lá em São Gabriel, e tinha uns tios que moravam aqui em Bagé, tinham tinturaria, que se chamava na época as lavanderias de roupa, né, que tingiam roupas também, e meu pai também era tintureiro. Então vieram para cá e fizeram um conjunto deles aqui, dos Ribeiro, aqui na Tinturaria Brasil, aqui, que era onde tem o Banco do Brasil, por ali, do lado do Hotel Brasil, hoje Banco do Brasil. E aí então vim para cá, vim com terceiro ano primário, estudando lá no Grupo Escolar Silveira Martins, hoje Colégio Silveira Martins, e permaneci por aqui. Aqui me formei, tirei a faculdade aqui, me casei aqui em Bagé. Fiz concurso para o rádio aqui em 1964, e ingressei no rádio naquela época, 64, em julho de 64, na Rádio Cultura. E de lá para cá passei através do rádio, trabalhando também como colaborador de jornal. Trabalhei ainda na RBS TV Bagé como locutor, produtor e chegando até o chefe de telejornalismo, a época do Marcos Plopes, que era o primeiro gerente da emissora aqui em Bagé. E passei por vários programas gaúchos, iniciei na Rádio Cultura, quase que por acaso com o programa gaúcho, porque eu fiz concurso para locutor comercial, locutor de notícias, mas aí a tia Eva Silveira, que era uma apresentadora de programa que tinha na Rádio Cultura às 6 da manhã, às 7 da manhã, aliás, o Bom Dia Bagé, foi embora para Porto Alegre e eu fiquei substituindo. E naquela substituição fui convidado pelo Negrinho do Pastoreio, CTG, para fazer parte também da patronagem, porque de associados, né, já que eu fazia programa gaúcho, e aí ingressei no movimento tradicionalista. O que veio primeiro, o professor, o tradicionalista ou o comunicador? Quem nasceu primeiro foi o comunicador, porque eu desde pequeno lá em São Gabriel, já a minha professora era a professora Lourdes, que era a minha alfabetizadora, e o marido dela era locutor, o Joel Moreira, que era o J. Moreira, que se intitulava na Rádio São Gabriel. E eu já dizia desde pequeno que eu queria ser igual ao esposo da professora, né? Ou seja, ser locutor de rádio. Então, o primeiro veio o radialista, né? Sempre começou gostei. Em que rádio aqui em Bagé? Na Rádio Cultura, fiz um concurso em 1964. Era concurso naquela época? Concurso, nós éramos 48 candidatos e eu passei em primeiro lugar, modéstia à parte. Em segundo foi o Gilson Simões, que hoje está em Dom Pedrito, militar aposentado também. Militar aposentado, não, ele foi militar, mas era o NPOR, depois trabalhou na Caixa Econômica Estadual, que não existe mais, que o Gilson fomos os dois que fomos aprovados em primeiro e segundo lugar. E aí fiquei trabalhando na Rádio Cultura como locutor, depois já me passaram alguma redação de notícia, eu fui aprendendo a redação. Tive uma época em Pelotas, que é a Rádio Cultura também de Pelotas, e lá me aprimorei mais um pouco na redação, e aí foi surgindo o jornalismo automaticamente, né? Quando voltei para Bagé, vim para o Departamento de Rádio e Jornalismo da Cultura, trabalhei na inauguração da Delta FM como primeiro redator da Delta de notícias, trabalhei na Rádio Difusora também, na Clube também eu tive uma passagem de 1 ou 2 anos, quando fui chamado para a TV. E aí depois da TV eu voltei a apresentar o programa gaúcho depois que saí da TV, na Rádio Cultura, e como eu disse, depois fui chamado em 83 na Rádio Difusora para assumir lá na Delta FM. E de lá permaneci um bom tempo aqui na Rádio Difusora e na Delta. E hoje, já aposentado praticamente,
fui convidado pelo Vasconilo, estou fazendo um programa de manhã na Cultura, porque locutor, como eu digo, não pode parar de falar, senão a voz envelhece, né? Apenas uma curiosidade, o que se pedia naquela época para um concurso de locutor? Num concurso de locutor se pedia, te sentava ali, bom, aqui tem um microfone na tua frente, chegava a pessoa que estava aplicando o teste, eu vou fechar aqui, ligar o gravador, um gravador de rolo, naquela época que existia, e tu fica falando até terminar tudo que tivesse esses papéis aqui para ti. E depois, quando terminar, tu pode sair, que aí eu desligo e vem outro. Isso nos disseram. Então, naquele teste ali tinha texto comercial, né? Um texto comercial. Um texto, uma ou duas notícias, para tu ler como locutor de notícias. Notícia de esporte, que era lida também de maneira diferente. Te dava lá um convite de missa, para te ler, ou de enterro, que tinha que ter mais aquele ar solene, né? Um convite de baile, que é uma coisa mais alegre, te dava esses textos e um texto depois tipo de uma crônica, para tu ler aquela crônica. E para te testarem também em outras línguas, tinha na época a Sossex, que eram os cinemas que hoje aí o Avenido, que não existe mais também, né? Mas só para situar o nosso telespectador, o Avenido, o Capitólio, que era ali parte dessa Sossex. Então não existia a Rádio Clube, que era do Aristides Kusser, né? Que é onde ele divulgava depois o cinema, então aquela divulgação era feita nas rádios, né? Difusora de cultura. E então tinha ali, dava o nome de um filme mexicano, vamos dizer, para tu pegar o espanhol, um francês, um inglês, um italiano, para ver a pronúncia em cada aqueles atores ali, né? O nome dos atores, que tinham nomes estrangeiros, aí vinha a tua pronúncia também, para depois não dizer bobagem lá no microfone. Esse era tudo dentro do teste. Ou seja, havia um critério melhor para se selecionar. Sim, a seleção era muito pesada. Tanto é que eu te disse, desses 48, saímos 4, né? Eu estudava naquela época, estava aqui no Colégio Estadual, hoje Carlos Clube. E então, cheguei do colégio de noite, a minha mãe me disse, tu fosse aprovado, estão te chamando para o outro sábado, tu tem que ir lá de novo fazer outro teste. Então, daqueles 4 aprovados, tiraram 2, né? Fizemos 2 testes, né? Para ser aprovado. E outra coisa, um outro detalhe importante, é que tu tinha que ter no mínimo o 2º ano do 2º grau, do científico, no caso, hoje o 2º grau, né? Era uma exigência. Era uma exigência, tanto que quando o Vasconilo Lopes ingressou no rádio, foi um ano e meio antes de mim, ou 2 anos por aí, ele fez o mesmo concurso, ele fez. E eu não pude fazer porque eu não estava ainda no 2º ano do científico, então perdi aquela chance e segui. Aí como estudante até, surgiu outro concurso eu fiz. Aí nessa época eu já estava apresentando um programa também na rádio, que era mais amadoristicamente, que era um programa da UBS, na União Bagense dos Estudantes. E eu era o apresentador, Zé Larroca, que trabalhou aqui na Câmara de Vereadores, o Larroca, éramos colegas também. Ele era o diretor do programa, ele que organizava tudo aquilo ali, Jussara Zambuja e outras tantas estudantes que participavam do nosso programa. E eu era o apresentador. E aí até quando eu fiz esse teste, eu me lembro que o Dirceu Mendes era o gerente da rádio, me chamou e disse, o Mário Egas não está aí, que era o presidente da UPS. Eu digo, não, Mário, não vem aqui. Mas quem é que apresenta o programa? Sou eu. Eu era um risco, né, de magro, né? Então, e ele olhou para mim, mas disse que o Mário Egas, que é o apresentador, tem uma voz muito forte, muito grave. Não, o Mário Egas não é locutor, o apresentador sou eu, né, seu Dirceu? Então nós vamos fazer um teste, tu não quer fazer? Não, já estou até inscrito, né? E já estava realmente inscrito. E foi aí quando eu ingressei no rádio, né? Então a exigência era bem pesada mesmo, né? Eu não posso deixar de lhe perguntar, porque eu também vim do rádio. Como é que o senhor vê o rádio de antes, que era uma época de ouro em Bagé, no rádio, para o rádio que é feito hoje, aqui em Bagé? Infelizmente eu devo dizer que o rádio de ontem é bem melhor do que de hoje, né? Ainda hoje eu estava pensando, estava olhando meus materiais aqui, material do meus trabalhos, e estava vendo, na minha época de rádio, quando eu passei para o rádio jornalismo, tu não podia, na época, tinha o Correio do Sul, né, de jornal, não tinha Minuano nem Folha do Sul. E se tivesse na minha mesa ali de redação, que era uma mesinha pequenininha, que era uma mesa, tinha essas classes de colégio, né, e a máquina ali, o gravador do lado, aquilo ali era o nosso material de trabalho. E se tivesse um jornal ali, o Dirceu Mendes, o gerente, passava ali e tirava. Tu não podia ter jornal lá também.
E hoje eu vejo, lamentavelmente, eu digo lamentavelmente, tinha que fazer a notícia, não copiar a notícia. Sim, lamentavelmente hoje eu vejo a pessoa dando uma notícia e eu me levanto, venho tomar o meu chimarrão, pego o jornal ali, chega aqui, mas aquilo já deu ali. Então, hoje é o contrário, é o inverso, né? Quer dizer, antigamente o jornal, até uma época eu trabalhei, toda notícia que eu fazia eu tirava com cópia para o Correio do Sul, para o Mário Lopes. Eu recebia dele, tinha autorização da rádio, podia fazer, e ali ele ia selecionar o que ele interessava para ele, o que não interessava, ele deixava fora, né? Então, o rádio servia de base para o jornal, e hoje o jornal está servindo de base para muitas rádios, não digo todas, né? Mas tu não vê reportagem que o prefeito vai viajar, vai pegar a notícia e ler do jornal? Não, nós fazemos, o prefeito vai viajar, não sabia, né? Tudo bem, mas não vou ler aquela notícia, vou pegar aquilo ali como base para mim, né? Como pauta, né? Pegar aquela notícia ali, então vou lá entrevistar o prefeito, porque o rádio é ação, né? O rádio tem que viver, é o dia a dia, é a instantaneidade, né? Quer dizer, o jornal vai te dar amanhã, o rádio tem que te dar hoje, né? Há poucos dias aqui, fim de semana, aconteceu um acidente de carro aqui, um carro bateu aqui num poste, que se fosse esperar pelo jornal outro dia, tirar uma foto para colocar aquilo ali, se é o rádio, tem que estar na madrugada ou naquela hora, pelo menos, fazendo uma reportagem, gravando uma reportagem, né? Então, eu acho que o rádio, nessa época de ouro, como tu falou aí, o rádio hoje está deixando a desejar, né? Embora tenha essa enorme concorrência, né? Hoje, além das rádios normais, rádios comerciais, tem as comunitárias, né? Eu me lembro que quando eu entrei em rádio, também fiz uma espécie de concurso. Sim. Acho que hoje não se faz mais isso, né? Acho que não. Acho que tu tá ali operando, que no meu tempo, como eu estava falando aqui, em off para vocês, eram os controlistas, né, que nós tínhamos. Hoje é o DJ. O DJ na minha época era aquele que nem existia em Bagé, tinha na Rádio Bandeirante, por lá os DJs que gravavam aquilo ali, mandavam para as rádios do interior os comentários a respeito de música, né? Então, esse rádio, essa participação assim, do funcionário é bem diferente do que era antigamente, né? Então nós tínhamos, acho que, uma atividade bem maior, né, no rádio. Vamos falar agora um pouquinho de TV. Sim. Quando é que o senhor começou na TV Bagé? Na TV Bagé eu comecei por volta do 79, 80, por aí mais ou menos. O senhor trabalhei começou 2 direto anos como apresentador? Não. Eu fui convidado pelo Marcos Prof na época para narrar um jogo de futebol. Ele mandou aqui em casa me buscar para narrar um jogo de futebol. Foi um antigo diretor da TV Bagé, hoje a RBS. É o primeiro diretor, né, da TV Bagé, Gerex, como ele chamava, que era o gerente executivo. Então me convidou para narrar um futebol, mandou me buscar aqui em casa, pouco me conhecia, mas eu não sei narrar. Mas não era ele, indicaram para ele um Roberto do rádio, e era o Roberto Burns, né? Que depois Roberto Burns também, outra grande voz do rádio. E que foi vereador, inclusive, o Roberto Burns. E o Roberto Burns foi narrar futebol lá, narrou uma época lá. E aí depois, mais adiante, tinha uma apresentadora que era a Regina Quadros, que fazia o programa Variedades, a parte local do Variedades, que a RBS, a TV Gaúcha tinha, né? Professora Regina Quadros. Naquela época tinha TV Gaúcha, né? Hoje é RBS TV tudo. Isso. E aqui era TV Bagé. Então nós tínhamos que cobrir uma parte, tinha determinado tempo, que era para as emissoras do interior, né? Então tinha esse programa Variedades, e a produtora era a Ângela Gervásio, hoje é advogada, Ângela Gervásio, e ela entrou em licença maternidade, né? E aí ele me convidou para trabalhar. Tu quer que trabalhe? São 4 meses para fazer aqui, só para produzir esse programa. Tá bom. E aí veio um inspetor de Porto Alegre, andava aí, eu gravei um texto lá para ele gostou da minha voz, mandou ser locutor padrão. Fiquei gravando todos os comerciais da TV na época. Quando terminou aquele período da licença da menina, que eu ia para a rua, não, Roberto, fica aí. Fica redigindo, e aí, lógico que fica de locutor, tá? Então fiquei. E depois ele me convidou para ser o chefe de telejornalismo. Então eu saí de lá no cargo de chefia de telejornalismo da TV Bagé. Quando entrou no meu lugar, foi a Sandra Porciúncula, que ficou lá, que como eu digo, cria mim lá dentro, trabalhava eu, a Sandra e o Pedro Leão, que não existe mais ele, a Sandra está na TVE. TV do Catilã em Porto Alegre. E a Maria Ângela Torres Cassana foi quem assumiu ali o telejornalismo naquela época. E depois veio o Rony César, vieram outros tantos aí que
até os dias de hoje, né? O professor Roberto foi apresentador numa época em que a TV era preto e branco. Preto e branco, não era colorida como é hoje, era preto e branco, né, professor? E como eu dizia para eles, essas câmeras desse tamanho que você bota embaixo do braço hoje para carregar, não existia, né? Além de ser preto e branco, o VT, o aparelho, onde tinha que gravar, e não era gravado ali direto ali, gravava era desse tamanho aqui mais ou menos. Então você tinha que carregar todo aquele armamento ali, uma mala para... Nós fomos fazer uma reportagem uma vez na Santa Casa, lá que veio um rim mecânico que chamava, que era para fazer a hemodiálise, e tivemos que subir com aquela aparelhagem toda pelo elevador, porque não tinha condições, né? O Mário trabalhava. O Mário naquela época, que hoje depois é cinegrafista, o Mário Pereira, né? Mas o Mário na época era motorista, né? O Júlio, o Mário. E eu trabalhei ali com o Josicar Saraiva também, que ainda está no meio do rádio aí. Josicar Saraiva, de outros grandes nomes que tivemos lá na televisão, Selmar Garcia, Vassionir Lopes como apresentador, Alcides Martins, que fazia esporte também. O Tidão. Inclusive isso, né? Já que nós falamos aqui no rádio ontem, rádio hoje, a TV, naquela época a TV tinha um comentarista de esportes, que era o Alcides Martins, o Tidão. O Vassionir apresentava o Jornal Nacional, local. O Selmar Garcia apresentava o Jornal das 7, que é o RBS Notícias hoje. Ao meio-dia, Claudina Nunes, depois eu também apresentava junto com a Maria de Lourdes, ou eventualmente Selmar também no Jornal do Almoço. Maria de Lourdes Colman, também ex-apresentadora. Também ex-apresentadora da TV Bagé. E então lá existia muito mais funcionários, inclusive, né? E divisão. Hoje não tem esse espaço, não tem mais variedades aqui em Bagé. Muito mais espaço local também. Muito mais espaço local que tinha. Tinha um programa de tradicionalismo lá na TV, que era o Diogo Madruga Duarte, que apresentava. Hoje é advogado, Diogo Madruga Duarte. Aquele Tradição e Folclore era o nome do programa. Isso. Ele, o Luiz Ailton Godinho. Eventualmente eu apresentei aquele programa também. E o Luiz Ailton Godinho, que ainda está em rádio, na rádio Pop Rock. Está na Pop Rock, né? E tínhamos também a missa, né? Que o padre Fredolin Brauner apresentava a missa lá, né? Também. A missa aos domingos de manhã, ao vivo, ele fazia de lá. Como é que era feito? Era no estúdio da TV? Era no estúdio, é. O espaço local era bem maior do que hoje, né? Hoje tu tem ali uma ou duas notícias ao meio-dia e deu, quer dizer, às 7 horas não tem, o Nacional também não tem, né? A participação do interior. Então o interior tinha bem mais participação na televisão, né? Como é que começou o professor? Em que momento? Em que ano? Em que ano? O professor começou em que ano lá, depois que eu terminei o meu segundo grau aqui, em Bagé, eu fui para Pelotas para fazer direito lá em Pelotas. Fui lá, fiz a faculdade, fiquei sobrando. Não me lembro como é que se chama aquilo ali. Depois, mais adiante, quando saíam... Porque naquela época faziam o vestibular, e hoje também, né? Em 2, 3 faculdades, né? Depois tu ia escolher a que tu ficava. Sim. Então eu fiquei como suplente que era. E aí quando vou retirar meus papéis, aqui, não, tu está suplente, né? Daqui uns dias podemos te chamar, mas eu fui chamado para Bagé, para trabalhar aqui na Rádio Cultura, no Rádio Jornalismo, porque eu, até então era só locutor aqui, fui como locutor lá para Pelotas, e também fazia notícia, mas não como titular, né? Como chefe ganhando como chefia de rádio jornalismo. E o Dirceu Mendes, que era o gerente aqui em Bagé, me convidou: Roberto, já que tu não passou no vestibular agora, tu vai ficar esperando, por que tu não vem e faz em Bagé aqui uma faculdade e tal? E aí eu te ofereço, te dou isso, comissão disso, daquilo. E aí, perto da família também, né? Então vim embora para cá. Talvez de lá tivesse pulado até para Porto Alegre, para outro, mas não me arrependo. Aí vim para Bagé e aí fiz a faculdade que mais se adaptava comigo, que é mais de comunicação, é ciências sociais, né? Que eu achei que seria melhor. Porque na época nós tínhamos aqui em Bagé a FUMBA, né? Que não era o Urcamp ainda, a FUMBA e a faculdade de economia, né? São as duas faculdades que tinha na FUMBA. E a faculdade que eu tirei era filosofia, ciências e letras. Letras não me interessava, que era o inglês só que tinha. Uhum. Pedagogia também, eu não pensei muito em professor, também pensei em professor, mas nessa parte de ciências sociais, porque é mais movimentado para o que eu trabalhava em rádio jornalismo, né? Para mim seria melhor isso aí, história, geografia, que tem mais movimento, são matérias que têm movimento, que não estão estáticas, né? Como no português, para por ali, vamos dizer,
a pedagogia, aquilo ali, tu aprender a licionar e tá. E a história, a história está se renovando dia a dia, né? É verdade. Então, aí tirei essa faculdade de magistério como ciências sociais. Ou cientista social, para ficar mais elevado o meu título. Os mais velhos vão saber o que é o SPB, Orientação Social e Política Brasileira. Era uma matéria que, por exemplo, ensinava os hinos, hino da independência. Hoje quase ninguém sabe o hino da independência. Isso, é. E antes aprender hino era uma coisa não obrigatória, mas constava do currículo. Era básico, é. Houve uma perda muito grande. Foi uma perda muito grande. Além do SPB tinha EMC, que era Educação Moral e Cívica. Também, então tu ia aprender, além disso aí do hino que tu falou, nós íamos aprender o básico daquilo ali, era como é que funciona um país, né? Quer dizer, tem quais são os poderes que nós temos. Então tem cada poder legislativo, executivo, judiciário, se aprendia tudo isso aí. Esses outros, também a religião, né? Também a parte da Igreja Católica. Então tinha muita coisa que tu aprendia e sabia como é que funciona, como é que se faz uma lei, como é que não se faz uma lei, através daquilo ali, do SPB, da moral civil. E é necessário. Quer dizer, hoje não vou dizer que isso aí prejudica em tudo, mas prejudica em alguma parte. Quer dizer, tu não sabe o que um deputado faz, tu elege e esqueceu, né? Aquilo ali tu sabia, poderias cobrar. Hoje não, o pessoal não está interessado muito. Então essas matérias, não vou dizer que alienassem o povo, né? Mas retirando essas matérias, o povo já pensa menos, né? Nós, vamos dizer, o povo nós, que eu digo. Então tu já pensa menos, não está nem sabendo como é que se elege um presidente, como é que funciona a presidência da República, como é que funciona o Senado, não sabe o que é Senado. Hoje isso é vital, professor. É vital, tu não sabe, muitas vezes não sabe separar o senador de um deputado, o que é um deputado estadual, um deputado... Qual é a atribuição? Tanto que a gente vê, diz a prefeitura municipal, mas a prefeitura, não existe outra prefeitura a não ser municipal, a prefeitura só tem municipal, né? Claro. O deputado estadual, tudo bem, deputado estadual, deputado federal, é diferente. Agora, um senador, só tem senador, é no país. Né? Então, tem muitas coisinhas, até coisas pequenas, que tu poderia não errar se tivesse essas disciplinas, né? Além de tu aprender a disciplina em si, né? Porque tu era disciplinado, né? Porque com a moral cívica, com a Organização Social e Política do Brasil, a gente ficava disciplinado, né, a respeitar leis, a respeitar símbolos, que hoje não se respeita o hino. Os símbolos nacionais. Um jogador ali cantando o hino e olhando para um lado e mascando chiclete, quer dizer, coisas que não existiam, né, naquela época. Por quê? Porque dentro da sala de aula tu aprendia, né. Quem será que ainda conhece os símbolos nacionais? O selo, o brasão, exato, o hino. E o hino. E outros símbolos que vão do Rio Grande do Sul mesmo, quantos símbolos já surgiram depois daqui, além dos símbolos cívicos, né, que são esses aí que tu citou. Aí nós temos aqui a flor, o símbolo do Rio Grande, o animal símbolo, essas coisas, tudo que te disciplinam muito, né, eu acho que... Enriquece. Então, enriquece, claro, né? Enriquece. E tu, até para tu falar, né, com uma pessoa, né? Muitas vezes tu vai falar, tu não tem nem assunto, porque tu não tem cultura, né? Sim. Infelizmente, né? O ensino também não está aquilo que era antigamente, né? Uma das coisas que eu me recordo, professor, e acho que, não sei se o senhor se lembra disso, havia um padrão nos desfiles de 7 de setembro. Ah, sim. Hoje é caminhada. O pessoal caminha mascando chiclete, fumando, conversando. Não é uma falta de respeito? É uma falta, quer dizer, nós entrávamos na escola já no mês de março, 1º de março, quando iniciava o ano letivo, já ensaiando, né, como se chamava, já ensaiando, além da disciplina que tu ia estudar na sala de aula, tinha um determinado dia na educação física que tu ia marchar, né, ou dentro do colégio, no pátio, depois daquilo ali, quando chegava mais perto de setembro, da semana farroupilha, da semana da pátria, tu ia para a rua, já estava melhor preparado, mas ia marchar, tinha que saber qual é o pé que tu bate primeiro, qual é o outro que bate, qual é o que te dá a cadência, né? Os braços, a posição das mãos, tudo. Então tudo isso, a situação, a distância um atrás do outro ali. Então tinha uma disciplina muito grande, quase que militar, né? Que nós aprendíamos ali. Então dali tu já saía, para quem era homem que fosse para o serviço militar, já estava acostumado depois daquilo ali. Tu tinha uma disciplina para entrar na sala de aula, tu bateu bateu a sineta lá, ou o sino, seja lá o que for. Tem que entrar. Para entrar, tu vai ficar na tua fila ali, tu sabe que a tua fila é essa aqui, da tua classe, né? 1º, 2º, 3º ano, seja lá o que for.
tu é atrás desse aqui, né? Não é lá na frente, nem lá mais atrás, cada um tinha suas posições ali. Então havia aquela disciplina, você tá ligeirinho, tudo disciplinado, tá, agora passa hoje tu vai entra aquela montoeira de gente, né? Tudo se cavalando e se derrubando ali, né? Sem falar que antes havia, pro pessoal mais antigo, claro, uma disputa entre as bandas. Estadual, sim, banda, Auxiliadora, Melanie, que tinham as grandes bandas. Não só havia uma disputa no 7 de setembro. Havia muito grande, né? Não só em banda, como no esporte também, né? A guerra entre Auxiliadora e Estadual era muito grande no futebol, né? Não existia futebol de salão, que hoje também não é mais futebol de salão, é futsal, né? Então, o futebol de campo, quantos saíram daqui? Max, Sauluzinho, outros tantos jogadores que jogaram na dupla Baguá e foram até para fora de Bagé, né, jogar em Porto Alegre, jogar em São Paulo, como é o caso do Sauluzinho, do Calvete, outros tantos, guris que passaram pelo Auxiliador ou pelo Estadual, né? Sim. Então era uma guerra, era um verdadeiro baguá, um jogo entre Auxiliadora e Estadual, que é o Carlos Clube hoje. Então entre esses dois colégios era uma guerra, tipo, como se fosse um baguá, né? Então havia muita disputa, além das bandas, né? Porque a gente ensaiava o ano inteiro, tinha que ser a melhor, tinha que ser a minha, né? Do meu colégio, ou do Auxiliador, ou do Estadual. O Espírito Santo também tinha uma banda forte, né? Eram os mais fortes que tínhamos naquela época aqui, né? Nós estamos conversando com o Roberto Ribeiro. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguidinha. Estamos de volta com o programa Guardados da Memória, hoje conversando com o professor Roberto Ribeiro. Aos 72 anos, um dos mais conhecidos tradicionalistas da nossa cidade. E é sobre tradicionalismo que nós vamos conversar com ele agora. Professor, como é que começou o tradicionalismo na sua vida? Bem, eu iniciei na Rádio Cultura em 64, como eu disse, e depois eu fiquei fazendo um programa gaúcho. Dali foi convidado pela patronagem do Negrino Pastoreio a fazer parte daquela entidade. É uma entidade que não existe mais. E aí ingressei ali, permaneci ali como sócio, depois como membro da patronagem. Cheguei a ser patrão em 1971, até 73 ou 74, patrão daquele CTG. E como patrão do CTG, eu fui convidado para coordenar a primeira Semana Crioula, quando ela foi realizada aqui em Bagé. E a Semana Crioula, eu fui convidado para coordenador quase que por acaso, vamos dizer, porque o prefeito Antônio Pires, que era o prefeito da época, que queria fazer uma festa em Bagé, reunindo o movimento tradicionalista daqui, porque aqui o 93 fazia uma parte campeira, o Negrinho do Pastoreio a parte mais social, o Prendaminha também, tinha o Sentinela da Fronteira fazia uma parte mais cultural, que nem era CTG, era CPF, Centro de Pesquisas Folclóricas. Então, e tinha um outro CTG, que era o Cruzeiro do Sul, que é hoje o segundo mais antigo de Bagé, lá na Vila Industrial. Então ele queria reunir isso aí numa festa, vamos dizer, para o turismo, né? Para carregar o turismo. E convidou o senhor Arre Rotterman, que ele era o delegado da ARI aqui em Bagé, né? O senhor Arre Rotterman, para ser o coordenador, porque aí ele ficava com a imprensa na mão, né? Para poder divulgar aquilo ali, não ter problema nenhum de congregar a imprensa em volta desse evento. E o senhor Arre disse que não entendia muito de tradicionalismo, mas que ele ia indicar uma pessoa, e aí me convidou se eu queria trabalhar com ele lá e coordenar. E aí eu fui trabalhar e fui escolhido coordenador. Então foi quase por acaso, né, que em 72 eu coordenei a primeira Semana Crioula de Bagé. E na época, como esses CTGs que eu te disse que existiam ali, fizemos a primeira semana e dali eu segui sempre trabalhando no movimento tradicionalista. Naquele ano também eu fui indicado pelo Prendaminha para concorrer à 18ª Região Tradicionalista como coordenador. E eu fui, era um encontro até em São Gabriel, que nós fomos lá e eu fui indicado pelo Prendaminha. Chegando lá tinha um outro concorrente, que era de Livramento, Coronel Orlando Silveira. E aí disse, tá, nós trazemos o Roberto aqui, então vai ter disputa. Não, então vamos evitar a disputa, nossa região, na época era nova, essas regiões recém estavam se formando, não tem necessidade de disputa. Quem ia entregar a coordenadoria era de Livramento. Então o Orlando disse, mas se o Livramento vai entregar para Livramento, então entrega para Bagé, que nunca teve um coordenador. Nós já tinha Dom Pedrito, tinha tido um coordenador,
Livramento também, faltava Bagé, São Gabriel, Lavras, aí não tinha nenhum. E aí então eu fui, como eu estava indicado, não houve eleição, eu fui coordenador da 18ª Região Tradicionalista também, o primeiro a representar Bagé na coordenação dessa região, que hoje é coordenado pelo Gilberto e que hoje vai receber, daqui uns dias mais aqui em nossa cidade, um grande evento que é a Ciranda Cultural, né, que nada mais é do que um concurso de prendas a nível estadual. O senhor envolveu, por assim dizer, toda a família no tradicionalismo? Ah, sim. Como é que foi isso? Aos pouquinhos? Aos pouquinhos, sim. A minha esposa também gostava gostava mais de baile, né? Não para trabalhar, não. Mas então, ela também pertencia ao CTG na época, eu era solteira na época, e ela também, e era o mesmo CTG, né? Que nós pertencíamos, o Negrinho do Pastoreio. E depois os filhos foram nascendo e foram se criando tudo dentro do CTG. Foram casando dentro do CTG, meu filho casou com gente do CTG, a minha filha, a segunda, também com um membro do CTG, que ela pertencia, nós pertencíamos também, o Prenda Minha. A outra filha também casou lá no Gaspar Silveira Martins, depois aqui com o Pampa e Minuano, com gente também de CTG, então são todos envolvidos no CTG. Os netos são tudo participantes. O neto mais velho que não é muito de tradição, mas também participou. E tem uma filha que foi a primeira prenda do Prenda Minha, prenda juvenil. Tem a outra filha mais moça que foi prenda adulta do Centro Nativista Gaspar Silveira Martins. Uma neta, que é a Thaís, a neta mais velha, foi prenda Dente de Leite no Gaspar. Tem a Manuela, que é a atual prenda mirim do CTG Prenda Minha. A Rafaela e o João Heber, que fazem parte do Prenda Dente de Leite e Piá Farroupilha do Pampa e Minuano. Então, os netos também até hoje estão praticamente todos eles envolvidos no movimento. Olhando um pouquinho de fora, o senhor acha que o tradicionalismo ele é mais forte hoje entre o público, o povo gaúcho, ou era mais forte antes? Eu acho que agora. Agora, o pessoal fala muito, até uma vez eu participei, eu acho que foi o ano passado, num debate na Rádio Difusora. O presidente do MTG estava aqui, o Nairo Calegaro, o Gilberto Silveira, da 18ª, coordenador da 18ª, eu, o Vargas, que foi coordenador também da região, patrão do Sentinela, e as prendas, a atual prenda, a Roberta Jacinto, que é a prenda do Rio Grande do Sul, e a Diane Soares, que é a prenda da 18ª. Então nós estávamos falando, surgiu esse assunto, até o Vargas dizendo que a juventude não participa, eu acho ao contrário. Eu acho que hoje o movimento está muito mais forte, a juventude participa mais. Eu sempre digo, para exemplificar a minha assertiva ou não, né? Eu digo que na época que eu entrei com 20 e poucos anos, 27 anos, eu era patrão do CTG, era um guri praticamente, né? E então naquela época só se via cabeça branca no CTG, 2, 3 de cabelo que era um jovem, né? Hoje é o contrário. Hoje tu vai ali, tu vê meia dúzia de pessoas de cabeça branca como eu e o resto tudo é juventude. Então eu acho que o movimento está bem mais forte hoje. As escolas participam mais também. Porque tem gente que diz, não, mas por que vamos trazer a escola? O movimento tradicionalista é uma escola ou outra. Eu acho que não, porque ele inicia ali, né? Todo mundo que pertence a um CTG é estudante, juventude é estudante, né? Então se ele é estudante, a escola tem todo o direito também de fazer seus concursos de prenda, fazer suas invernadas. E em todas as escolas que eu passei, eu sempre tentei criar e criei algum centro, como eu denominei, Centro de Cultura Tradicionalista, CGTG, Centro Cultural de Tradições Gaúchas. Formei lá no Polium, do Valdemar Machado, também formamos aqui agora me faltou o nome da escola aqui perto do cemitério ali, Frei Plácido. No 15 de novembro nunca consegui, não fiz nada, mas lá no José Gomes Filho também formei lá. Então eu acho que as escolas têm que participarem também. Então eu acho que hoje participam, né? O movimento é mais forte. Tanto que os nossos concursos de prenda antigamente tu não tinha nem prenda às vezes para colocar, às vezes tem dificuldade de colocar prenda. Tem, ainda tem hoje. Mas tu vai ver, agora nós vamos ter esse concurso de prenda aqui a nível estadual, são 80 candidatos que vão estar aqui em Bagé concorrendo, né? E um concurso de prenda é algo muito mais pesado que um vestibular, porque o que essas gurias têm que aprender não é fácil, né? Extremo, né? É muito sabatinado. Então, e essa nossa é muito bem preparada, a Roberta Jacinto, ela está tirando faculdade,
em Pelotas, Rio Grande, não sei bem qual é a cidade, mas são bem preparados. Mas o movimento, então, eu acho que cresceu bastante, né, de lá para cá. Tanto como se vê nas entidades, né? Tu vê, hoje nós tínhamos 3 ou 4, hoje tem muitas entidades. Claro, tem entidades que se formam às vezes só para o desfile do 20 de setembro e depois se desfaz, né? Mas o movimento é forte, né? Em 1984, o senhor recebeu o título de cidadão bagense na Câmara de Vereadores. De quem foi a proposição? A proposição foi do vereador Neil Cunha de Moura, que coincidentemente era meu colega, fizemos faculdade de Ciências Sociais junto. O Neil sempre foi muito ativo, né? O Neil fazia na época Educação Física em Passo Fundo, que não existia em Bagé. Já era professor de Educação Física e tirava a faculdade aqui. Então trabalhamos, estudamos juntos ali com o Neil. E depois ele foi vereador, tinha o escritório dele de advocacia e éramos muito amigos. Um dia ele disse: Roberto não é daqui, né? Eu digo: não, sou de São Gabriel. Vou te dar um título lá. E apresentou na época, em 84, e foi aprovado, né, a proposição, e eu recebi esse título com muito orgulho, o título de cidadão bagiense. O senhor também foi assessor de comunicação social da Câmara de Vereadores. Fui na época... Esse foi o seu lado político. Meu lado político, na época que eu era o vereador Graciano Pereira, foi presidente da Câmara naquela época, e foi bem na época também que estava se fazendo a nova Constituição do país, né? Então, nessa época, eu trabalhava na assessoria de imprensa da Câmara e fiquei assessorando também as comissões, a comissão temática e as demais comissões que fizeram a nova lei orgânica, que está em vigência hoje aqui. Quanto tempo o senhor trabalhou na Câmara? 3 anos. Sempre na mesma função? Sempre na mesma função, porque aquilo ali era cargo de confiança, né? Geralmente era do partido, mas o partido que me indicou, no outro não foi o partido, mas me mantiveram, né? E lá já no terceiro eles iam fazer concurso no 4º ano de mandato daquela legislatura, iam fazer concurso para assessoria de imprensa e jurídica. Então, aí foi quando eu saí, mas eu permaneci 3 anos ali assessorando a Câmara. E na época era só um, agora cada vereador tem um assessor de imprensa, né? O senhor hoje está aposentado. Sim. O que lhe dá prazer de fazer hoje? Aposentado. Aposentado é fazer um programa gaúcho que eu tenho no domingo na Rádio Cultura, porque eu tenho muita coisa que nesse período todo da minha vida, tudo aquilo que eu gosto, que me chamar a atenção, a gente vai guardando, né? Ou de jornais, ou de revista, ou seja lá do que for. Então vai guardando, tem muito material guardado, tanto de tradição como outros materiais ali. Então aquilo ali me dá para eu dar vazão àquilo que eu pesquisei durante anos e anos de prazer, né? Então eu vou lá, que dia é hoje? Dia 1º de maio é dia do trabalhador. Então vamos ver o que eu tenho aqui sobre o trabalhador, de onde é que começou, coisas assim. Tem o 20 de setembro lá, vamos ver o que tem do 20 de setembro, quando é que foi... Quando é que iniciou, quais são as leis que determinam que 20 de setembro é feriado, porque não era antigamente, isso aí foi uma luta do movimento tradicionalista, né, para que o 20 de setembro fosse feriado, e daí por diante. E aí então tu está sempre pesquisando, esse dia eu estava olhando, breve, pretendo colocar no programa, vou esperar mais agora o aniversário da cidade de Bagé. Ali existem leis, lá na Câmara de Vereadores, né, existem leis sobre tradicionalismo que muita gente desconhece. Tem lei do Neil Cunha de Moura, se não me engano é da Bombacha, Semana da Bombacha, tem da Sônia Leite, e leis até sancionadas, não é projetos, leis que foram até sancionadas pelo prefeito da época, o Carlos Azambuja, e que não é comemorada. A Semana da Bombacha, isso, aquilo, tudo, são atividades direcionadas ao tradicionalismo, né? Então, isso aí eu tenho essa oportunidade de divulgar aquilo que eu pesquisei. O pessoal diz: mas tu está dando uma aula de OSPB. Não é uma aula, né? Mas eu acho que tu tem que ter conteúdo, como diz o conteúdo dentro de um programa. Não é só anunciar música, né? Independente, cada um faz o programa que gosta, da maneira que gosta, né? Mas eu sempre gostei de fazer assim, de ter alguma coisa, né? Um embasamento. Vamos falar no Dia da Criança, vamos botar música relacionada à criança. Então, para isso tudo, tu precisa passar toda semana pesquisando, qual é a música que eu vou colocar aqui que caiba dentro dessa notícia, né? Então, isso que me dá prazer é isso aí. Hoje eu não tenho mais o que fazer, assim, de atividade profissional. Então, eu vou lá pro meu escritóriozinho ali, fico. Hoje tem essa facilidade do computador também, tu vai achando, vai colocando tudo ali dentro, né? Então,
Aí a gente consegue divulgar bem o nosso movimento, que é o que eu gosto, não? O senhor falou que toda a sua família hoje está no tradicionalismo, por assim dizer. Qual é o valor da família para o senhor? O valor não tem valor. Família não tem valor. Eu acho que a família é tudo, né, pra gente, né? Até eu me lembro quando eu me formei no ginásio, o nosso lema era na família, pela pátria e para Deus. Esse era o lema. O Adão, esposo da Sônia, ele lembra, sempre está lembrando que ele foi meu colega, nos formamos juntos. Então acho que a família é tudo, é a base, é tudo, né? Se tu tiver uma estrutura na tua família, se fores bem estruturado, o resto vem com naturalidade, acredito eu. Porque aí tu tem aquela segurança de que atrás a tua esposa está ali segurando as pontas com os teus filhos do colégio enquanto tu está trabalhando, está batalhando. Então acho que a família é tudo. E graças a Deus a minha, vocês puderam ver os retratos das crianças, são por tudo aí, né? Então todos, chegou o dia das mães, o dia disso, daquilo, vamos para lá para o pai, para a mãe, comemorar junto, né? Então sempre estão reunidos aqui, sempre estão na volta dos dois velhos aí. O que lhe dá prazer de fazer nas horas em que o senhor não está no rádio? Na hora que eu não estou no rádio é isso, ficar dando uma pesquisada, ouvindo música gaúcha. Ali eu tenho mais de 300 CDs gaúchos, os vinilos já passei para CD, porque é para pendrive, outra coisa, já digitalizado tudo. Então é ouvir música gaúcha, não é pesquisar, porque eu não vou trabalhar com elas, né? Mas ouvir a música gaúcha e estar envolvido, tendo vários livros que eu tenho ali que eu nunca tive a oportunidade de ler, relacionados a outra tradição ou a história, né, de Bagé, a história da nossa região. Tem um mesmo de São Gabriel que eu ganhei de um historiador de lá, quando eu já estava aqui há muito tempo, e é Osório o nome dele, eu acho que ainda é vivo, e nunca tive a oportunidade ainda de ler. Então, coisa que tu vai lendo agora, tem tempo de ficar pesquisando e lendo, né, e aprendendo mais um pouco, né. Certamente nesses não deixar a memória morrer. Claro. Certamente nesses seus 72 anos tem muitos fatos marcantes. Tem algum especial que o senhor gosta de recordar? Meu casamento. Esse é um fato que eu passava me olhando para ver quando é que eu vou botar essa aliança na mão direita para ser noivo, para daqui a pouco. E esse aí foi rápido. Então, quis muito casar? Quis muito casar? Quis. Quanto tempo namorou antes de casar? Antes de casar, 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos. O senhor casou com que idade? Casei com 24 anos. 25 nasceu o primeiro filho. E depois, 3 anos, a filha, depois, daí há 8 anos que veio a Inês. 38 anos já. 38 anos, vou fazer agora em julho, dia 12 de julho, fazemos 38 anos de casado. É uma vida. É uma vida. Sem dúvida nenhuma, é uma vida. Olhando para trás, faltou alguma coisa? Não, acho que é isso aí, em resumo, né? Um resumo cumprido, né? Mas eu acho que isso aí é uma boa oportunidade da gente extravasar aquilo que está guardado, né? De poder dizer para que o público que me conhece também saber muitas vezes por que o Roberto recebeu uma homenagem há pouco tempo lá em Porto Alegre do MTG, foram só 3 aqui da 18ª região, por que ele está nesses 3, que era o Rogério Bastos, que é de Porto Alegre, mas foi homenageado pela 18ª, a Cátia Cavalieri, que é de São Gabriel, que foi coordenadora, inclusive, do movimento tradicionalista lá em São Gabriel, e esse diploma de reconhecimento do MTG que eu recebi. Outro diploma que eu recebi do MTG em 2004 foi um troféu, aliás, que é o troféu Darcy Fagundes, de divulgador, de divulgação, porque eu tinha mais de 30 anos divulgando a tradição dentro de programas de rádio. Planos para o futuro? Plano para o futuro, esperar o que Deus nos mande pela frente aí. Não tem, nada sinceramente, planejado. Só viver. Só viver. Porque agora já vamos de 70 em diante, vamos vivendo aí, esperando já os bisnetos amanhã, depois, quem sabe, né? A idade lhe incomoda? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que é muito importante, tudo que eu aprendi nesses anos de vida aí é importante para ser usado no dia de hoje. Eu vou lhe fazer uma pergunta que eu sempre faço para os meus entrevistados. Como é que o Roberto Ribeiro quer ser lembrado? Quero ser lembrado por aquilo isso é que eu fiz por ser uma pessoa da família, pessoa que viveu sempre dentro da família, para a sua família, e como profissional, cumpridor daquilo que sempre, de tudo que me deram para cumprir, né, que dentro de cada uma das atividades que eu tive a oportunidade de cumprir
retamente. Né? Professor, muito obrigado por receber aqui em sua casa. Eu que agradeço, Paulo, a presença de vocês aqui. Tem outro Paulo ali também, que foi meu aluno. Então, Paulo Batista, nosso câmera. O câmera. Então, por onde a gente anda, enquanto eu digo isso aí, é uma outra maneira também alegre de viver, de encontrar, professor, isso aqui, e não dizer assim, aquele cara era chato quando estava no colégio, aquele lá era isso, era aquilo. Não, todos os que eu encontro eles sempre são com um sorriso. Então, eu acho que o meu papel foi bem cumprido também nessa função de professor. O programa Guardados da Memória de hoje apresentou o professor Roberto Ribeiro, nessa entrevista que você conheceu um pouquinho mais, não só do professor, do tradicionalista, como também do comunicador. Nós voltamos no próximo programa. Você pode ver este e todos os outros programas no nosso site, na internet, no nosso Facebook e também no nosso YouTube. Até o próximo programa.